Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mix Direito Podcast, um lugar onde o juridiquês não tem vez. É um espaço destinado para conteúdo jurídico de qualidade, com 4 amigas advogadas aqui e de uma maneira leve e bastante informal. E o tema de hoje é bastante importante, porque seja você ou alguém que você conhece, em alguma vez na sua vida, vai precisar do auxílio de um advogado. E aí a gente vem para aquela clássica pergunta: honorários de advogado, como fazer uma boa contratação? Pergunta difícil, né, Lígia? Exato. Porque justamente envolve uma série de coisas, uma série de detalhes para se chegar a um determinado valor. Vai depender do que se trata, o seu problema, o seu caso, o quão assim, complexo ele quanto tempo aquilo vai demorar para ser resolvido. Exato. Então, isso tudo vai para uma conta. Sim. E aí, essa conta é o que se apresenta como a cobrança para o cliente. E você já recebeu a clássica pergunta do cliente: doutora, é só uma olhadinha? Já, né, sempre. Mas nunca é só uma olhadinha, né? Por que Porque não? a gente também faz consultoria, né? Então, assim como um médico tem que procurar numa anamnese algo diferente, né, para saber se tem uma doença, o advogado também tem que olhar aquele problema para saber se aquilo vai ou não virar uma doença. Então, não é uma olhadinha, são 20 anos de estudo, né, que a gente se dedica, a gente tem experiência profissional. Então, às vezes, é difícil a gente conseguir. Eu acho até um pouco falta de responsabilidade nossa se a gente fizer só uma olhadinha. Eu prefiro dizer, olha, desculpa, mas eu não consigo trabalhar assim. Eu tenho um impedimento. Eu prefiro que a gente faça direitinho. Vamos marcar uma reunião, vamos conversar. Porque eu acho que todo mundo aqui já foi abordado em alguma festa ou Sim, casamento, né? direto. Falou, nossa, eu escuto. Falou, ó, entendo. Acho que a gente precisa conversar. Vamos marcar uma reunião. Porque Até o para a contexto pessoa ver a faz a diferença, né? Da nossa atuação, né? E esse é o objetivo, né, Amada? Com certeza, esse é o nosso objetivo aqui, é detalhar, né, um pouquinho como que é feita essa contratação, né, todas as nuances que vai ter em cada caso é um caso. Sim. E vai ser analisado isso para dar o preço para o cliente. Sim. Né? E partindo do pressuposto, né, conforme até a gente colocou no episódio anterior, que cada advogado tem a sua especialidade, a depender do tipo de assunto. Se você tem uma ação judicial para poder se defender, ou então para poder propor, ou então uma consulta que você precisa fazer de acordo aí com uma área da tua vida, você já tem um profissional direcionado, né, da tua confiança, seja por alguma indicação. Então, partindo do pressuposto que você já ultrapassou essa etapa, aí você vai realmente expor o caso, como a Laísa mencionou, né? Contando todo o caso, né, com riqueza de detalhes, para o advogado poder se certificar de alguns itens que na própria OAB, né, a gente tem uma tabela que é uma base, né? Acho que é isso importante. Eu acho a gente isso importante mencionar, mesmo. né? Que é o mínimo, não né? é aleatório, Gestão né? aquilo, eu né? acho que as pessoas precisam saber que a gente não pode cobrar menos do que aquilo, porque senão a gente responde eticamente. Então, infelizmente acontece, a mas gente aquilo sabe é o que mínimo, acontece e exatamente. aquilo é o mínimo e aquilo não é medida, né? Então, assim, não é porque está na tabela da OAB que o profissional vai praticar aquele exato. preço. Não é tabelado o honorário. Não é Aquilo, fixado. não é dali fixo, pra né? cima, Dali né? para Sim. cima, né? Então, assim, depende do que você vai fazer. Então, olha, eu preciso de uma consultoria, tá? Mas eu vou me dedicar quantas horas para você? Eu vou dar uma aula, eu vou analisar um contrato seu. O profissional sabe quantas horas ele vai despender daquilo. Então, a partir disso que se fixa os honorários, né? Sim. Não, é um processo judicial. Quantos anos esse tipo de causa vai demorar? Porque, no mínimo, 5 anos aqui em São Paulo para dar uma sentença, um processo com perícia, né? Eu acho difícil conseguir menos tempo do que isso. Vai até o tribunal, a gente pode cobrar parcelado os honorários contratuais, Por fase, né? exato. Por Fase, fase. né, Então, pessoal? até sentença é tanto, depois mais tanto, né? Se tiver recurso. E geralmente tem também o contratual. No contratual tem o prolabore, que a gente chama, né? Valor de início, Que é o né? valor de início e o êxito, né? Que tem profissional que faz ou não, daí o profissional é livre para Depende do cobrar. caso também, Depende exato. do caso, porque tem casos que a gente analisa e vê que não vai ter êxito, Claro, né? né? Infelizmente, lógico, informando para o cliente e tudo. E aí, em cima desse êxito, você pode também cobrar por etapas esse êxito, né? Então, eu ganhei a sentença, tanto. Eu ganhei o acórdão, tanto. E aí você vai combinando com o cliente isso, o que não impede do cliente ter que pagar, eventualmente,
a tal da sucumbência. Né? E por que não tem uma tabela fixa? Porque justamente os detalhes vão fazer a diferença. Então, não adianta eu seguir, na minha área, por exemplo, o valor que a OAB propõe por divórcio para todo e qualquer divórcio que eu vou fazer. Ah, sim. Porque vão ter uns que vão ser mais complexos que o outro, com criança, ou com uma questão de pensão, ou a patrimonial, com uma série de bens, ou com algum bem irregular. Então, isso tudo acaba sendo necessário para se colocar numa balança e pesar. Falar, não, realmente, isso aqui vai ser mais complexo, vou demandar, vai precisar de mim mais horas de análise, mais tempo com o cliente, mais dedicação. Acho que isso em todas as áreas, né? Dei um exemplo aqui só para ficar mais claro, mas serve para todas. E a Laísa estava falando mais do aspecto, né, do processo em si, da ação judicial, mas a gente tem que falar dos honorários desde uma primeira consulta, inclusive, né? O médico cobra por consulta, né? Não existe uma consulta grátis, né? Por quê? Porque você está ali, né, colocando o seu tempo para ouvir o cliente, a riqueza de detalhes que ele está trazendo para você, anotando tudo, fazendo todo o seu esforço máximo para você dar um parecer para ele em relação àquele caso. Às vezes não é nem um caso de uma ação judicial, mas só um parecer, análise de um contrato. Tudo isso tem um custo, porque você está lá colocando o seu tempo e a sua expertise. E uma coisa que eu já ouvi, que eu acho que tinha uma cultura de outras gerações, mas de trazer assim, como assim advogado cobra consulta? Não tá trabalhando, não tá fazendo nenhum processo? Eu só fiz uma perguntinha. Só que essa perguntinha, a resposta dela, ela precisa, né, de estudo, e precisou que você ficasse 5 anos na faculdade, mais não sei quantos numa, né? E a responsabilidade estudo, que e uma você responsabilidade tem, né? pela resposta. Na condução, né, no caminho que ele vai tomar. Sim. E assim, a depender da resposta que a gente dê, você vai comprar aquele bem ou não? Ah, sim. Então, ela tem um peso. Por trás deste peso, tem todo um treinamento, tem toda uma formação, né? Tem todo um tempo que você dedica. Uma solução, né, que eu vejo, e até acho que vale colocar, porque pode partir dos dois lados, tanto de quem vai contratar, como do advogado que está sendo contratado. Mas se a pessoa chega com essa questão, mas vou pagar, mas só uma consulta, é só uma perguntinha, é só rapidinho, né? Uma coisa assim que geralmente a gente sabe que acontece, e que é normal, tem gente que não tem condição mesmo. A fazer o seguinte, assim, eu coloco para pensar. Então, beleza, esse valor vai estar dentro dos seus honorários. Então, esse valor eu posso abater dos honorários. Então, na contratação, né? Exato, você abate da contratação. Você flexibilizar, exato, né? Ou o cliente fala assim, doutora, tá bom, eu entendi, mas pode ser, então, dentro da contratação, se eu pagar, posso parcelar? Porque o valor, a gente sabe que a gente, na hora que fazer o cálculo, na hora de atribuir um valor de honorários, é porque você mediu todas essas circunstâncias. E aí, para o cliente, lógico que vai estar pesado, ninguém está preparado, né, para uma coisa assim, de um valor alto que acaba assustando, mas então, sabe, aquele valor não é porque a gente quer extorquir o cliente, não é isso. É um cálculo, e aí você vai fazer o seguinte, na minha visão, o profissional pode flexibilizar o pagamento, ou o cliente pedir a flexibilização desse pagamento. Sim. Né? Você dá valor àquele trabalho, mas você só ajusta a forma dele ser pago. Sim. Já aconteceu comigo em algumas oportunidades, e a experiência, os cabelos brancos ensinam a gente, né? Que às vezes o advogado, na ânsia, né, de tentar ajudar, de tentar às vezes até salvar aquele cliente que está numa situação muito difícil, e aí por algumas oportunidades da minha carreira, eu fazia análise, né, do caso que era apresentado, fazia uma consulta sem fazer nenhum tipo de cobrança. Sim. E aí era uma material... Quem nunca, né? Era um material gigante para ler, era um contrato, era um documento daqui e dali, aí você fazia a formatação da proposta, apresentava para o cliente, e muitas vezes o cliente, é um direito dele, estava fazendo cotação no mercado, né? Ou buscando uma segunda ou uma terceira opinião, e está tudo bem. Agora, essa opinião tem um custo. E aí, o que acontecia? O cliente falava, olha, doutora, está muito caro, então agora eu não vou fazer, etc. E, enfim, seguimos a vida. E aí, você se dedicou por pelo menos umas 3, 4 horas para poder fazer aquilo, e seu trabalho foi em vão. Principalmente quando é caso que tem muita documentação. Exatamente. Ou um processo em andamento. Então, imagina. Você já tem que pegar o bonde andando, você tem que ver o que está acontecendo para ir dar o seu parecer. Se situar. Às vezes tem caso que você tem que fazer uma consulta prévia ainda, que você tem que cobrar para entender o escopo do trabalho. Para depois dizer, olha, eu vou analisar, aí você não vai tão a fundo na análise, não vou te dizer o que eu acho que você tem que fazer. Porque não tem ainda tempo, né? Mas assim, vou te analisar
para fazer uma proposta. E aí Sim. você faz uma proposta de trabalho, Já tive né? casos de atender sem cobrar, que eu acho que faz parte do nosso ritmo em algum Com momento. toda certeza. Mas desse tipo que a Laísa falou. Então, a pessoa queria que eu assumisse um processo antigo, já em andamento, complexo, com mais de 10 mil folhas. Nossa, sim. Então, isso tem muita informação ali. Sim. Não adianta a gente... Pegar o final só, você tem que ler tudo. Não, É e- isso, então, acho assim, interessante pra falar, gente lê tudo. a gente Tem que ler, eu não conversa, consigo, tem que ler tudo. Exato. E a gente conversa, tenta entender o cenário por trás daquelas 10 mil folhas. E aí, então, tá bom. Então, para análise do processo, o valor é tanto. Exato. Para os serviços, as medidas que vão ser tomadas, os valores vão ser X, Y, Z. Sim. Então, você O fez aquela importante conversa é inicial. ficar Sim. claro. Exato. Desde o começo. Exato. É, É ser isso. transparente É e falar, isso. olha, vamos fazer, mas vai acontecer essa etapa. Para o É. cliente não ter surpresa também, Claro. né? Até porque a gente tem que considerar que um problema jurídico não é tão fácil, muitas vezes, da pessoa lidar. Então, ela já tem um problema, que para ela é muito sério, Sim. e ainda vai ter outro problema, que é pagar o advogado, né? Não, que e é ela isso- considera outro problema, Exato, entre aspas, e esse né? é o ponto central lá. Por que a gente, às vezes, acaba deixando de se consultar com o advogado? Porque tem um custo envolvido. Sim. Então, você fala assim, puxa, mas eu já tô com a dívida. Eu ainda vou ter que gastar mais, porque na nossa visão é investimento, né, gente? É, investimento. Eu Não faço é proposta custo, é colocando investimento. investimento, sabia? Mas é, porque vai resolver É a situação. Mas a pessoa, isso. nossa, vou ter que gastar com advogado, É, vou pagar exato. isso aqui em vez de discutir. Exato. É. E aí ela vê como um custo extra. E, na verdade, não é nada disso. Né? É algo para realmente poder auxiliar e que aquela bola de neve não vire um problema ainda maior. Né? E outra coisa que eu tinha colocado aqui para vocês, que a gente estava conversando antes no bate-papo, é fazer um racional, né, na proposta. Principalmente quando é pessoa física, né? Então, eu tô cobrando tanto, mas olha, é porque teu processo eu analisei, pode demorar tantos anos, eu vou usar X tipo de profissional para me ajudar, eu numa preciso de um outra estagiário, cidade. numa outra cidade, vou ter que me deslocar, quem que vai pagar esse deslocamento? Todos esses detalhes têm que constar, não só na proposta, mas também no contrato de honorários. E assim né? também fica mais fácil do cliente entender que por que tá aquele custo, o investimento, não o custo. Por que ele vai ter que investir? Porque existe uma série de coisas a serem feitas dentro daquela situação, né? Que aquilo vai fazer com que lá na frente ele tenha até um valor de volta, não tenha que pagar muito mais. É o ou proveito econômico proveito que ele está econômico, recebendo. E você Exatamente. acaba gerando uma confiança, né? A relação fica boa quando Sim. você E se explica, tratando né? de uma empresa ou de um profissional que possivelmente pode ter vários tipos de problemas semelhantes a um. Uma vez acontecendo um problema judicial, cabe também ao advogado tentar fazer um trabalho preventivo. Então, isso também tem valor. Então, tem o valor, o trabalho num processo que a pessoa está sendo ali processada, né? Para judicial. falar judicial. Mas, olha, para a gente prevenir, então, por exemplo, empresas com questões de N tipos, LGPD. tributárias, LGPD, trabalhistas, apareceu um problema, então vamos tentar consertar para na Isso. raiz, Para não, pra ter não mais, surgir mais. mais problemas. Exato. É isso aí. Isso é legal. A gente Exato. analisar um caso, trabalhar um cliente. Eu tô nessa semana, legal. né? Então você analisa aquele caso e fala, tá, mas o que vocês estão fazendo para isso aqui não acontecer mais, né? Vamos ver qual que é o telhado de vidro aqui para arrumar, fazer um compliance ali, né? Para aquilo Isso. ali não acontecer de novo. Não, e corroborando isso que vocês mencionaram também, né? Quer dizer que são esses critérios que embasam, né? E estão justamente definidos na tabela da OAB, que é, enfim, o tempo de dedicação para aquela causa, o valor envolvido, o proveito que o cliente pode obter daquela ação, né? Daquele assunto. Você também tem a questão se o cliente é um cliente avulso, se é um cliente Mensal, habitual, se é um cliente mensal. Quer dizer, a isso. gente tem uma certa Sim, flexibilização. sim. Por essa fidelização que A acaba depender de acontecendo. cada caso, né? Exato. E aí, Por então- isso, nunca pode deixar de procurar um advogado. É, Porque se é um- assim, né? Se é um cliente seu antigo, que tem várias Sim. causas, você vai levar isso em consideração Claro, com também, todo Não, Sem né? sem dúvida. dúvida. Acho que esses Ou é uma pesos coisa vão que vem por depender de cada indicação, pessoa. né? E mais, aí vem a questão do custo do profissional. Por exemplo, eu sou uma profissional autônoma, eu trabalho sozinha. Então, o meu custo é zero, praticamente, frente ao que a Laísa, que trabalha num super escritório, que tem uma grande equipe. Então, vai se refletir também No valor nos final, valores né? Sim, honorários, sim. né? A formação do profissional também acaba influindo. Então, tem uma série de itens que a gente tem que levar em consideração, né? Eu acho legal a gente colocar também que, às vezes, a pessoa pode procurar um advogado também quando o processo dela está em andamento, né? Sim. E aquilo que a gente falou de parceria também pode acontecer de você contratar um advogado só para fazer uma sustentação oral no tribunal, né? sim. Por ato, Só né? por ato, Por ato. exatamente. Então, existe a contratação por ato, né? E isso é comum
e acontece demais E no otimiza mercado. o trabalho. Otimiza, né? e o advogado não vai achar ruim. O advogado gosta até, Claro. né? Eu gosto de trabalhar. Às vezes a gente tem desembargador aposentado, que conhece todo mundo no tribunal, aqui ou ali, e te ajuda, né? Você Exato. conseguir um horário com algum Sim. desembargador que Abre você está portas, trabalhando, né? A abre gente sabe portas disso. e tudo. Então, é comum a gente também ser contratado por atos, né? Isso é importante a gente ter consciência e também o cliente saber que isso acontece, Claro. que é Uhum. comum. Então, eu acho que é justamente importante na contratação, né, ter um contrato de prestação de serviço do advogado com o cliente, delimitando qual que é o objetivo do trabalho dele, o que está contemplado, né, nesse custo que ele está fazendo. São quantas horas de atendimento por mês? É ação judicial? Vai até quando? Né? Porque a gente sabe que quando tem recurso, é uma contratação à parte que se faz também, né, para poder ter a Ou defesa. que fique claro Ou que fique está claro. englobado ou que não está Exato. englobado. Acho que isso é muito importante falar. Porque quando vai ser destacado, precisa estar claro. Sim. Precisa estar claro que o recurso vai ser cobrado à parte. Porque quando não está destacado, ele subsintende. Nossa, preciso fazer um curso de português. Subentende-se que ele está dentro desse valor. Isso é importante porque eu já tive um problema desse. Com outros profissionais, ouvindo casos de outros profissionais, né, sendo migrados para mim, me deparei com essa situação e, de fato, na hora da análise, estão cobrando um recurso à parte, mas que não estava escrito que iria ser cobrado à parte, então isso é delicado, então precisa ser claro. As mensagens, as disposições de um contrato, ela precisa ser passada, né, serem passadas com clareza para o cliente, justamente para que haja essa confiança e o que vai estar lá vai ser cumprido. Né? E eu acho que a minha grande dificuldade é quando o cliente liga e fala, eu preciso comprar um apartamento, quanto você cobra para me auxiliar? Aí a resposta é depende, porque eu preciso minimamente ter ciência do que você está comprando, em que condições, para eu poder estimar se aquilo é uma causa arroz com feijão, se é uma compra e venda pura e simples, tranquila, ou se não, se você vai ter alguma dor de cabeça e que isso vai demandar. O que é uma causa arroz e feijão, É uma causa que não tem emoções jurídicas, que grandes a complexidades. matrícula tá linda, que o vendedor não tem ação judicial no nome dele, que tá tudo registrado, bonitinho. Ou seja, que vai fluir de forma mais rápida e sem tanto trabalho, né? 0,001%, que não né? acontece. Que é bem difícil acontecer, Os inclusive. pratos apimentados, mas eu adoro, né? E aí, para o cliente falar assim, mas peraí, você não sabe quanto você cobra? Não, gente, depende muito da situação. Então, minimamente, se você não me entregar a matrícula atualizada do imóvel que você está querendo comprar, como é que eu posso fazer uma estimativa, né? Claro, eu sei quanto tempo leva para fazer uma pesquisa das documentações. Eu vou ter que redigir o contrato ou não? Tem uma imobiliária que vai fazer isso? Tem um corretor autônomo? Eu vou ter que fazer o tete-a-tete, né, com o vendedor, né? Ele tem advogado constituído a parte contrária, que às vezes acaba também tendo aí uma dificuldade de comunicação. Quer dizer, tem uma série de atos do advogado que ele precisa saber, que vão influenciar no teu custo. É o tempo, né? Você estima o tempo, Claro. né? Você precisa saber quanto tempo você vai gastar para fazer o trabalho. Isso precisa estar escrito. Porque Tudo. se Muito não claramente, tiver, inclusive. como é Dá que dor de cabeça Então tem depois. advogado que não faz contrato e tem cliente que não exige um contrato. Então isso Eu já passei por isso, gente, e não foi legal. Não quero ter, não quero. Ou você, né, numa circunstância, não deu tempo. Então, tem que saber que não é a primeira um excesso coisa de que você zelo. falar. A primeira coisa é o contrato Sim. honorário. Exatamente, né? não é um excesso de E zelo, não é tem- uma necessidade. Sim. Para ambas as partes, né? Eu acho que para ela é ambas as importante partes. para os dois lados. Ninguém é não é obrigado só a se manter contratado, Claro. qualquer tipo de contrato. Então, assim, se não tá legal, cada um vai pro seu lado. Mas se tá escrito ali direitinho, as pessoas sabem em que momento, né, que isso Exato, tudo e as vai suas acontecer. dúvidas vão ser tiradas ali naquela pré-contratação para justamente fazer constar naquele papel estabelecido entre os dois que aquelas regras vão regir essa relação. Até porque a nossa relação é de confiança, né? Então, acho que é o primeiro ato que a gente tem para demonstrar essa confiança é o contrato de honorários, né? E mais, eu acho que o cliente quer ter o quê? A previsibilidade de quanto que ele vai Claro. gastar. Né? Então, e ao mesmo tempo, eu acho que o desafio, quando você tem uma área que é uma consultoria, né, e tanto numa ação judicial também, que você não tem lá uma lógica, né? Está sujeito numa ação judicial a ter 1000 intercorrências. E aí você estima mal teus honorários.
Então, para o cliente vai ser, muitas vezes, sempre caro, porque ele tem um orçamento, né? Sim. Agora, para o advogado, muitas vezes vai ser descompensado, porque deu tanto trabalho adicional, e aí eu já me coloco no direito de reservar lá no contrato, olha assim, em caso de necessidade, a gente vai voltar a conversar para tentar revisar esses honorários ante, né, eventual circunstâncias novas. Ou depois de um certo tempo, Também, né? Depois, também, se seu revisão. processo demorar tantos anos, a gente tem que conversar novamente, Claro. né? Isso tem que ficar claro também desde o início, né? Sim. Porque depois é uma Colocar. surpresa. Claro. A questão das despesas Também. envolvidas, Isso. não somente taxas judiciárias, Sim. mas qualquer outra que Deslocamento. envolve Diligências, deslocamento. Perícia, documentos. gente. Os Perícia. honorários perícia. periciais, eles não estão englobados Ah. nesses honorários contratuais, nem nos honorários sucumbenciais, que a gente já comentou em outro momento. Então, eles são coisas à parte. E isso precisa ficar muito bem explicado pelo profissional para ficar muito bem entendido pelo cliente. Exato. Caso de erro médico, eu gosto sempre de explicar. Ó, a maioria, 99% tem perícia. A gente tem alguns assistentes técnicos que a gente gosta de trabalhar. Então, assim, você vai ter que arcar muitas vezes com a metade do perito judicial, que é diferente do custo do assistente técnico, né? Sim. Então, se a gente está advogando para o paciente, não, eu quero um laudo técnico antes de entrar com a ação, a gente ter o cuidado se aquela ação tem ou não fundamento. Isso é um custo que não está embutido no contrato de honorários. Eu acho isso importante também profissional explicar. à parte, né? Sim. Não, e a gente sabe que tem vários tipos de contratação de honorários, né? Desde o por hora, né? Que cada advogado tem o valor da sua hora técnica. A própria OAB estabelece um parâmetro também. Tem a contratação por valor fixo, né? A depender aí do Por tipo ato, né? Por ato também. Mensal, por por êxito, atos né? processuais, por assinatura do contrato, né? Sim. Escritura, enfim. Por fases. Por fases processuais, quer dizer... E tem também a figura do teto, né? Então, assim, contrata Exato. por hora, mas, ai, nossa, não sei se passar desse tanto, eu não vou conseguir pagar. Bom, então a gente coloca um limite, um teto, né? Exatamente, E aí é. você vai estimando quantas horas você gastou no mês, até para o advogado entender se está gastando Claro, mais horas do que o teto, né? Eu acho que assim, o importante é que tenha essa transparência que você colocou e que seja uma relação pautada em equilíbrio de ambas as partes. E aí, quando a gente acabou pensando nesse tema, falou, opa, será que esse tema é espinhoso? Será que a gente deve falar? Eu acho que sim. Muito porque importante, falar gente. sobre dinheiro é uma coisa que tem que deixar de ser tabu. Tem. Porque assim como nós somos prestadores de serviço, a gente também se vale da prestação de Serviço de serviços outras e os pessoas. nossos clientes igualmente. Sim. Então, desmistificar essa questão e mencionar que todo mundo tem o seu valor. E se você mencionar se você ponderar que realmente o equilíbrio é o ponto-chave do sucesso, não tem segredo. Você vai aparar as arestas com o teu cliente na medida em que as situações forem acontecendo. Então, o que não pode acontecer é o cliente achar que pagou muito e recebeu pouco. E vice-versa para o Mesmo advogado. porque a nossa profissão é uma profissão de meio, De né? meio. De resultado, A né? gente exatamente. não tem menor responsabilidade se a ação vai ser É, êxito ou Isso, não. Você eu tem acho- responsabilidade em conduzir de fazer o o melhor processo da da melhor forma forma possível, possível, não perder isso. prazo. Isso acho que Usar a melhor é importante técnica, melhor destacar, técnica, porque estratégia. antigamente, né, eu tenho avô advogado, né, eu tinha, né, então assim, antigamente era muito ligado, assim, não, meu advogado vai resolver meu problema, entendeu? Então se eu cheguei nesse ponto que eu preciso de um advogado, É como se Nossa. aquele resultado fosse certo. exatamente, mas não é assim, Não é o a caso. gente é porta-voz, né, É. a Justamente gente... porque a relação, ela não é só do advogado, tem três partes. Isso, a gente vai pedir em nome vai da pedir pro pessoa, juiz. né? A gente vai tem pedir, quem então... faz o requerimento, contra quem é esse requerimento, É. e tem o juiz. São três, Sim. então essa triangulação, ela Isso quando não tem mais não gente tem um envolvida, roteiro inclusive, específico, né? exatamente. É. Não tem um roteiro, ó, vai acontecer isso. Não, cada caso vai ter um tipo de andamento, um tipo de procedimento, Sim. uma forma de condução. Então, isso tudo faz diferença Produção das pro provas. final. É. Justamente, e quem vai olhar? Porque você pode ter N opiniões sobre um mesmo Sim. fato. Lógico, a gente tem aí uma série de julgados que se repetem, que são as nossas jurisprudências com relação ao julgamento de casos, né, com as mesmas circunstâncias, e aquilo vira um entendimento. Mas o seu caso vai ter detalhe específico que pode ser que não dê aquele resultado que um outro, que o seu amigo parecido teve. E tem sempre essas comparações. Sim, Exato. às vezes você entra com dois processos idênticos, pedindo a mesma coisa. Por exemplo, vou discutir reajuste de plano de saúde. Eu entro para a Odila e entro para a Lígia.
o juiz da Lígia dá liminar, o juiz da Odila não, Legal, né? Às vezes é um casal. Mas por que aconteceu isso? Porque são juízes diferentes, são pessoas diferentes o que entendimento pensam é diferente. olhares Não, e diferentes. assim, não é, que, não é só o entendimento, ele fundamentou o entendimento dele Sim. de alguma forma, Não, né? e somos pessoas diferentes. São pessoas então, o meu diferentes. perfil é um, o perfil da Odila é outro. Então, nesse caso, ele vai olhar nesse detalhe. Não é porque existe um precedente, né, digamos assim, uma Sim. decisão que possa respaldar que os dois entendam da mesma forma, mas não. Às vezes, um detalhe vai fazer a diferença. E é tudo isso aí. isso a gente valora quando vai fazer o contrato de honorários, né? Sem No meu dúvida. caso, por exemplo, muitas vezes você não precisa você não precisa de um advogado. De repente, né, se a causa tem até ali tantos salários mínimos, você pode ir para o juizado especial sem a necessidade de um advogado, né? Mas isso não quer dizer que você não possa contratar um advogado, porque quando você contrata um advogado, obviamente você vai ter um tratamento diferenciado para aquele assunto, entendeu? Exato. Principalmente se a sua causa for de um alto valor, de grande complexidade. Aí eu acho que é indispensável. Não Sim. tem como você se valer simplesmente de entrar num juizado especial e ver no que vai Você dar. tocou num ponto muito interessante. É igual acontece no caso do CREMESP, né? Então, na fase de sindicância, o médico não precisa de um advogado. Acontece muito do médico te procurar e falar assim, mas eu já me manifestei na sindicância. Aí confessou. Tudo, né? Porque difícil. o processo administrativo é similar a um processo criminal, né? Então, você responde por aquelas infrações como se fossem crimes, entre aspas, né? Então, se faz a manifestação sem um advogado, a importância do que você falou, não sabe a consequência do que está escrito. Exato, ali, né? exato. Então, vai pedir no juizado sem advogado, melhor, pelo menos, consultar. Pode piorar né? a Pode situação. piorar. Piora a Você situação. entendeu? é. E acho que corroborando isso que vocês mencionaram, né, a postura do advogado, ele é muito importante para não se colocar como o salvador da pátria, né? Como a Lígia mencionou, é uma obrigação de meio e não de resultado. Então, não prometa algo que você não possa possa. cumprir. Sim. sem É dúvidas. responsabilidade, ponderar os riscos, ponderar os benefícios e as desvantagens. Isso é responsabilidade profissional. Então, certeza. por mais que você acredite, porque a gente quer ganhar, é um êxito nosso, é um êxito profissional. Eu quero ganhar aquilo, Claro. eu quero defender bem. Sim, e até porque cliente satisfeito fica, cliente satisfeito volta, Sim, indica, indica. acabou. Então, é Claro. uma questão de ego mesmo. Aquilo, para mim, vai ser maravilhoso. Então, só que se eu enxergo que vai ter determinadas dificuldades, vou me deparar com umas questões ali na frente, eu preciso colocar isso pro cliente, o cliente precisa entender também essa questão do tipo... Para não ficar com aquela expectativa, que né? o Não, minha amigo advogada teve, vai ganhar. que não sei quem teve, então... paguei caro e ainda perdi. Ou então quer trocar, né? Acho que alguém já mencionou, quer trocar de advogado no meio do processo e às vezes acaba tendo um tiro no pé. Não, né? e porque direito, justamente mas acho que é o direito, profissional e não é o profissional. Muitas vezes não é o profissional, Não, às vezes é assim, a situação. Um causa. exemplo clássico é quando o processo está demorando demais. Aí o cliente acha que é você que não está, né? Pode vir a pensar que... Mas pode ser né? também que seja um advogado que não esteja impulsionando. Também, então, exato. a gente tem dos dois Tem lados. dos dois lados, exatamente. Mas, assim, por isso que é importante a transparência, a relação de confiança e a conversa o tempo todo. Não, seu processo está demorando por conta disso. Nisso não depende de mim, depende do cartório. Exatamente. E o cliente tem que saber disso para ele saber que ele continua sendo bem assistido, embora o processo esteja demorando. Por isso tem que ter a liberdade de contato. Sim. Total. O cliente Sim. pode Confiança perguntar irrestrita. e o advogado tem a obrigação de Obrigação esclarecer. total de Que vocês esclarecer. combinem, assim, que o cliente, desculpa vocês, né? Mas que a gente combine da melhor forma. Ou seja, se vai ser um relatório, se vai ser e-mail, se vai ser um telefonema, da forma que for, porque isso vai mudar a depender se é uma empresa, se é um profissional de um tipo de atuação. Um contato frequente, né? Acho que faz a diferença. Se é uma questão familiar, no caso, eu não posso também medir horário, nada. Eu tenho que ajustar dentro da minha atuação. Claro. Então, Isso. isso Claro. tudo faz bom parte. senso, né? O equilíbrio mesmo dessa parceria. Então, acho que a gente tocou de uma forma bastante direta, né? Tranquila, leve, como tem que ser. E espero que vocês tenham gostado desse episódio. Mandem temas, comentem. A gente vai abrir caixinha também, caso a gente tenha esquecido de falar alguma coisa. né? Isso é legal. Dentro de Comentem cada pra episódio. gente sempre conseguir levar a informação da forma mais completa possível. Exato. Isso aí, até a próxima. Até. Tchau, tchau.